No Evangelho de Marcos, capítulo 3, eu vou ler do verso 13 ao verso 15. Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao verso 15. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Pai, fala conosco através desta Tua palavra, que ela caia num bom solo, que o coração do meu irmão seja esse solo excelente e que a Tua palavra frutifique, produza 100 por 1 na vida de todos nós, na vida de cada um de nós. Que o Senhor seja louvado pela cura, que o Senhor seja louvado pela libertação, pela transformação, por tudo aquilo que só o Senhor faz e só o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado. É a nossa oração, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar? Esse é um pequeno texto maravilhoso, tremendo, muito especial. Você sabe que a palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então nós não podemos ler a Bíblia assim, né? Nós somos exortados a meditar na palavra de Deus. Meditar. Tem algumas crenças que usam a prática da meditação. Mas a meditação que eles usam não é uma meditação em cima da palavra de Deus, né? É em cima do seu próprio eu, não é? É aquele exame, é aquela meditação, eu nunca pratiquei, mas diz que você é ensinado a não pensar em nada. É um esforço para não pensar em nada. Eu nunca tentei fazer isso, mas eu acho que esse é um negócio meio complicado, não é? Eu não quero pensar em nada, eu quero pensar em tudo. Deus nos deu a mente, né, a razão para a gente pensar, para a gente entender, para a gente, com a ajuda dele, do Espírito Santo, decifrar, compreender as coisas da vida e as coisas espirituais também. Então, Jesus, como nós lemos, ele sobe a um monte e ele chamou a si aqueles que ele quis. Se eu não estou errado na minha interpretação, Jesus chamou uma turma, chamou uma plateia. E dessa plateia e daqueles que atenderam o seu convite, ele chamou 12. Na minha mente, não foram 12 que atenderam aquele chamado do Senhor, né? Foram mais, aquele convite, foram mais. Mas ele, naquele momento, escolheu 12. 12 a si, aqueles que ele quis, os quais vieram para estar junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expelir demônios. Deixa eu dizer algumas coisas para você sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos por volta do ano 60. Então, cerca de 30 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Foi escrito o Evangelho de Marcos especialmente para os romanos. Ou seja, o Evangelho de Marcos tinha como alvo e endereço os gentios, não é? Tanto que Marcos, por exemplo, para ilustrar essa verdade, ele explica algumas coisas nesse evangelho que todo judeu sabia. Por exemplo, você vai achar no Evangelho de Marcos aí o Marcos explicando que Jordão é um rio. Ora, se você fala para o judeu sobre o Jordão, todo mundo sabe que Jordão é um rio. Mas no Evangelho de Marcos tem essa explicação, que o rio Jordão era um rio, que os fariseus, por exemplo, costumavam jejuar. Porque os gentios não sabiam dessas práticas, não entendiam nada dessas coisas. Então, à medida que o Evangelho é escrito, você percebe claramente que ele é destinado àqueles que não conhecem, àqueles que não são da aliança, aqueles que não têm a cultura, não é?
do povo de Deus, enfim, né? Você vai achar também que ele explica que o Monte das Oliveiras ficava defronte do templo. Então, na sua narrativa, né, Jesus ali parou no monte de frente do templo. Você imagina, para nós é muito fácil, mas eles não tinham nada, não tinha televisão, não tinha folheto, não tinha nada. Eu falava uma coisa e o pessoal ficava boiando, o pessoal ficava sem saber do que estava falando. Então, porque Jesus estava ali, então o cara não tinha aquela visão, aquele entendimento, né? Você sabe que uma matéria importante para quem quer estudar a Bíblia é geografia bíblica. Geografia bíblica é tão importante, acrescenta, né? Torna claro muitas coisas, tem um detalhamento. Jesus saiu daqui e andou para lá, mas quanto tempo foi isso? Na geografia bíblica, os caras dizem assim, Jesus passou tanto tempo andando. Jesus era um maratonista, sei lá, os discípulos, todo mundo andando, muito, não é verdade? Então, o Marcos foi, assim, companheiro de Paulo e de Barnabé na primeira viagem missionária, também foi companheiro íntimo de Pedro. Então, este evangelho, o evangelho de Marcos, é um evangelho, assim, para jovem também, né? Por quê? Porque o evangelho de Marcos está cheio de ação. O evangelho de Marcos está cheio de movimento, de decisão, tanto que as palavras logo, as palavras imediatamente, são termos característicos aqui e aparecem 36 vezes somados neste evangelho. Logo, Jesus falou uma coisa e logo eles partiram. Jesus falou uma coisa e chamou e logo eles vieram. É uma narrativa que está sempre designando essa atitude. O pessoal não ficava ali sentado, pensando, meditando, não. Há muita ação, há muita decisão, há muita prática, praticidade no evangelho de Marcos. Outros termos no evangelho também revelam essa ação de Jesus, não é? Mormente nesse capítulo 3, de novo retirou-se Jesus, não é? De novo, Jesus tinha essa prática, Jesus estava sempre fazendo aquilo, novamente. E assim por diante. E uma das mais tremendas ações de Jesus, eu não sei qual é a ação de Jesus que você fica fascinado, o milagre, a multiplicação, enfim, mas para mim, uma das mais tremendas ações de Jesus foi escolher. Jesus, ele nos escolheu. Jesus escolheu. Pare e pense sobre isso. Pense um pouquinho sobre isso. Ele escolheu 12. Ele escolheu 12. O evangelista Mateus também registra esta ação de Jesus num termo quando ele diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não é? Jesus escolheu. Escolher, quem é que sabe escolher aqui? Não sabe? Ou você está dando uma de humilde aqui? Lá na sua casa, você fala para o seu amigo, não, você não sabe escolher nada, eu que sei escolher. Lá você bota a banca. Aqui você está com medo do pastor, né? Quem é que sabe escolher? Sabe escolher não? Eu sei escolher. Eu sei. Não tem negócio de modéstia à parte, não. Eu sei mesmo. Sei escolher. Sei escolher manga, sei escolher fruta, sei escolher abacaxi, sei escolher esposa, olha aí. Sei escolher. Você sabe que eu estava me lembrando dessa história de escolher esposa, porque eu sempre tive essa linha de pensamento, sabia? Eu não estou desprezando quem considera pedir a Deus uma revelação. Os jovens hoje dizem assim, nós estamos namorando, nós estamos orando primeiro para buscar a Deus, que o Senhor indique. Eu não fiz isso não, irmão. Porque eu sou crente, eu era crente, eu ainda sou crente. Quando eu comecei a namorar a Kátia, eu tinha a presença de Deus em mim, o Espírito Santo em mim. Eu era obediente a Deus, era fiel a Deus, eu acreditava na palavra de Deus. Será que eu não sabia escolher uma mocinha para casar comigo? Então, eu parti da minha escolha, eu parti do meu gosto, né? Já contei aqui, já ficou famosa, já foi para o Hall da Fama, a panturrilha da Kátia, a batata da perna dela.
Então, eu falei assim, poxa, aquela moça, é verdade que eu namorei outras antes, mas não deu certo. Namorei pouco tempo as meninas da igreja, namorava um mês, aí não era aquilo. É gente boa, mas não era para mim. Então, eu sempre tive isso comigo, Aí eu conto a verdade, que eu, uma vez falando para jovens sobre isso, aí eu contei a minha experiência, que foi no altar que Deus confirmou que a Kátia me deu a revelação que era a vontade de Deus eu casar com ela. O pastor pregou o texto de Adão e Eva e encerrou a palestra dele dizendo assim, Miguel, assim como Deus fez a Eva, escolheu a Eva para Adão, Deus fez a Kátia para você. Eu agradeci, fiquei muito feliz, depois eu fui para casa e pensei, Senhor, eu podia ter dado uma melhorada em algumas coisas, já que fez para mim, não é verdade, irmão? Podia dar uma aliviada em certos quesitos. Então, nós somos crentes. Quantos cristãos hoje não sabem escolher nada? Não usa a Bíblia, não usa a palavra de Deus para escolher. Jesus escolheu, gente. Talvez para mim, para você, para a nossa religiosidade, não, esse cara escolheu mal, Jesus escolheu mal, Pedro não, fulano não. A gente ia reprovar os caras que Jesus escolheu. A gente ia discordar de Jesus, que é isso? Esse cabra eu conheço. Isso aí fala problema, fala tudo errado, você é pescador, tem uma linguagem pesada, não é? Mas Jesus escolheu. E escolher significa selecionar. Escolher significa manifestar preferência. A minha mulher fala, compra manga Tome, eu gosto de outra manga, ela nem sei o nome da manga que eu gosto. Adem, espada, Carlotinha. Tem manga Carlotinha na sua casa, irmão? Quem tem pé de manga Carlotinha? Pelo amor de Deus, traz para mim uma manga Carlotinha, irmão. Você não acha manga Carlotinha para comprar por aí? Eu nunca achei. Se não tiver a Carlotinha, serve também a Mariazinha. Tá? Então, manifestar preferência, escolher manifestar preferência. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero aquilo. Escolher é fazer opção entre. Escolhe aí. Para algumas pessoas é um problema saber escolher, porque tem pessoas que é muito mais fácil, que não tem escolha, é isso mesmo, vai que a tua tafarel e acabou, não tem mais nada. Mas tem gente, quando tem que escolher, outro dia eu conversei com um menino aqui da igreja, que ele tinha 2 ofertas de emprego. Aí, às vezes é assim que o pastor faz, não, vai para cá. A gente quer uma revelação, assim, que alguém seja responsável, porque quando alguém dá uma revelação, parece que é aquela pessoa responsável, a gente se exime de culpa. Eu fiz isso porque o pastor falou, eu fiz isso porque a minha mãe mandou, eu fiz isso porque o meu pai decidiu para mim. E eu disse para ele, cara, eu não posso escolher. Faz conta. Certas escolhas é uma questão de raciocínio, de lógica, de máquina calculadora, de lógica. É bom aqui, é ruim aqui, vou ganhar mais. Você vai ganhar mais aonde? Isso é uma primeira regra. Não é não? Mas aqui tem isso. Então não posso fazer nada. Você tem o privilégio, a oportunidade de ter 2 coisas para escolher, de ter 3 para escolher, e quanto mais coisas tem para escolher, mais complicado fica para algumas pessoas. Então, escolher, todos nós sabemos disso, é algo do nosso dia a dia. Desde as coisas que nós pegamos do mercado, colocamos na gôndola levamos do supermercado, o tipo de sapato, enfim, a roupa, a comida, onde você vai. Aí você está tomando um monte de decisão, hoje eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, vou fazer outra coisa, amanhã eu vou fazer isso. A vida escolha aquilo que você pratica todo dia. Você acabou de praticar uma escolha de vir para a igreja. Eu vou para a igreja. Vou para a casa de Deus, não é? Então, a escolha também nominamos de adotar, eleger. Também são palavras que têm um significado das escolhas. Nomear, né? Fazem parte desse processo das nossas escolhas. Simplesmente designar, como aparece no texto, no versículo 14. Jesus escolheu e designou. Jesus escolheu e os designou. Ele escolheu e os separou. Ele escolheu e ele os dedicou para um trabalho específico. Então, eu quero dizer para você 3 coisas que Jesus disse para aqueles homens. E
querido, me permita dizer isso, parece que nos nossos tempos, nós corremos muito atrás de certas coisas, o nosso coração está em busca de coisas, e o tempo passa e a gente prova alguma dessas coisas, mas a gente continua inseguro, a gente continua instáveis, né? Rompemos em fé um dia e queremos morrer no outro. Estamos nos píncaros da glória, porque você recebeu um milagre, porque Deus fez um milagre na sua vida, porque Deus abriu uma porta, porque Deus te libertou do espírito de encalhamento, Deus te deu uma moça, ninguém queria você, mas apareceu uma doida que quis você, e você está ali, naquela felicidade, naquela alegria. Mas no outro dia, você está novamente fraco, será que é, será que não é? Então, mesmo as pessoas que têm muito tempo na igreja, muito tempo de fé, muito tempo que serve a Deus, que adora a Deus, que cultua a Deus. Então, por quê? Porque elas não têm a certeza que elas foram escolhidas por Jesus, elas não sabem que foram escolhidas e elas não sabem para que foram escolhidas. Então, aqui diz que ele designou, versículo 14, 12, para estarem com ele. Eu, no início da minha caminhada como pastor, eu aprendi essa regra, que mais importante do que fazer coisas para Deus é fazer coisas com Deus. Mais importante do que apresentar planos para Deus e projetos para Deus é procurar saber qual é o plano dele, qual é a vontade dele, o que Ele quer, o que Ele espera. Deus não precisa de ideia, né? Quantas vezes a nossa oração é uma oração arrogante. Aqui, Senhor, tem um projeto, o Senhor vai ser maravilhoso. Você nem é Deus para achar isso. Não que você não possa fazer projetos. A Bíblia diz que nós podemos fazer projetos, mas a palavra certa, a confirmação vem de Deus. Então, perceba que Ele os designou para estarem com Ele. Jesus escolheu 12, Jesus fez escolhas especiais, escolheu pessoas, e aqui são 12 discípulos entre os muitos que ali estavam. Depois você pode confirmar no versículo 13, que não estavam só os 12 ali. E que se tornaram apóstolos do Salvador e com ele conviveram cerca de 3 anos. O que eles fizeram durante 3 anos? Aprenderam. Estiveram com Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus, evangelizaram com Jesus, assistiram Jesus nos milagres que Jesus fez, serviram Jesus de todas as formas, foram comprar comida, foram fazer alguma coisa, foram pegar, fulano, vem cá, vai ali e pega uma jumenta para mim. Como é que é? Vou pegar jumento? Não, se alguém te perturbar, tu fala, o Senhor mandou pegar. Então, eles passaram 3 anos com Jesus aprendendo. Outro dia, já tem um tempo, eu falei isso, não sei se falei aqui, falei para pastores, eu acho que eu falei para o Diaco também. Você já viu que os auxiliares de Jesus não deram uma bola dentro? Já percebeu isso? Às vezes o cara fica chateado que deu uma ideia, o pastor não abraçou. Eu queria fazer uma coisa, mas o bispo não deixou, o pastor não deixou, não sei o que não deixou. Aí você vai para a Bíblia, os discípulos assim, Jesus, vamos fazer isso? Não, vamos fazer não. Não deram uma. Ô Jesus, quer que mande descer fogo do céu nessa raça aqui? Não. Meu filho, fica quietinho. Jesus está quase dizendo, faz o que eu mando. Aprende aqui e me obedece. Jesus não precisa, Deus também não precisa de certas ideias que a gente tem, não é? E Jesus, nenhuma, eles não acertaram nenhuma. Quer que faça isso? Não. Jesus, come. Você está fraco, come aí. Rapaz, não quero comida não. Eu tenho uma comida maior aqui quando Jesus estava pregando para a Samaritana. Então, eles queriam agradar o mestre, se esforçavam. Mas se você olhar com um olhar simples, eles não acertaram nada. Ninguém disse. A única vez que Jesus concordou foi quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando disse isso, não concordou com ele. Disse assim, não foi carne e sangue, não foi ideia sua, não veio da sua cabeça, não veio do seu interior. Isso foi revelado pelo Espírito do Senhor para a tua vida. Jesus escolheu 12 para serem parecidos com Ele. Ser parecido com alguém está na base de você aprender com aquela pessoa. Para sermos parecidos, nós temos que aprender com aquela pessoa. Por isso que as filhas são muito parecidas com a mãe, porque a mãe ensinou, fazem do jeito da mãe, cozinham do jeito da mãe.
Algumas melhoram mais do que a mãe, com as informações, né? Mas isso aqui, aquilo que às vezes você foi excelente, o arroz, o melhor arroz é o da minha mãe. Quem é que come o melhor arroz do mundo aqui? Levanta a mão. Não, você não come o melhor? Você que come. E todos os outros também comem, né? O melhor arroz, cada um naquilo que desfrutou, que aprendeu. Então, Jesus escolheu os 12 para serem parecidos com Ele, para aprender com Ele. Jesus escolhe a poucos. Ele escolheu a mim e a você. E, inclusive, que muitos, lembrando o texto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É nessa declaração que eu digo que Jesus escolhe a poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi escolhido por Deus para servir a Deus. Ser cristão, então, é ser um seguidor de Cristo. Ser cristão é ser parecido com Jesus, porque aprendeu de Jesus. Os melhores cursos, as melhores escolas, é o dia todo, muito tempo de ensino, muito tempo aprendendo. Vai lá, não aprende nada, não faz nada, não se exercita em nada, aprende nada. Como é que você vai aprender de Deus? É preciso que a gente esteja com Ele. Não só aqui, marque encontro de Jesus no culto, na igreja, né? Mas que você caminhar com Ele, você estar com Ele. Jesus escolheu 12 primeiro para estar com Ele. Jesus não escolheu 12 e diz, manda pau aí, vai todo mundo embora aí, vai aqui, toma aqui a regra, toma aqui o boletim, toma aqui a instrução, faz isso aqui, papai vai dar... Não. Jesus escolheu para estarem com Ele, com Ele. Depois, o texto diz que eles foram escolhidos para evangelizar. Ainda nesse versículo 14 está registrado esse outro objetivo dessa escolha do mestre, para os enviar a pregar. Você pode dizer, glória a Deus, puxa vida. Você precisa entender que você foi escolhido para evangelizar. Não, mas eu sou, mas eu isso. A gente parece que quer fugir disso. E nesses processos a gente enfraquece o nosso entendimento que foi Deus que nos escolheu. Não somos crentes porque nós somos bonzinhos, nós somos melhores do que os outros. Nós não nos tornamos cristãos porque foi uma escolha nossa, sábia. Não é por mérito de ninguém. Nós vamos tomar a ceia. Ninguém fez nada para merecer tomar a ceia, para estar na mesa do Senhor. Foi o Senhor que agiu, foi o Senhor que nos deu lugar nesta mesa, nos trouxe a esta mesa, foi Ele. Então, você foi escolhido para evangelizar. Hoje nós vivemos tempo, você foi escolhido para prosperar, você foi escolhido para ser rico, você foi escolhido para ser cabeça, você foi escolhido para não sei o que lá. E multidão está atrás desse negócio mesmo, foi escolhido só para essas coisas. Vamos aqui, vamos levar uma aguinha lá em Brumadinho, não posso, não sei o quê. Vamos fazer isso aqui, vamos evangelizar, vamos na madrugada com quem? Não, é porque eu sou uma pessoa muito ocupada, eu durmo tarde, acordo cedo, tenho muitos negócios. A gente está sempre se esquivando daquilo para qual a gente foi chamado, evangelizar. Bispo, eu só posso evangelizar, só evangelizo se eu vou na madrugada? Claro que não. Se eu vou... Não, claro que não. Você tem a oportunidade todo dia de evangelizar. A questão é que você que sabe se você está evangelizando ou não. A questão é você que sabe a última vez que você evangelizou. Nós ouvimos o testemunho do pastor hoje de manhã. Ele falou, estava lá no hospital com um diagnóstico pesado e evangelizou um médico. Falou para o médico do amor de Deus. Orou pelo outro lá, o enfermeiro, um sujeito que sumiu do mapa. Pois é. Então, a questão é se você está fazendo. Que nós temos o conceito. Todo mundo sabe, não, Jesus me chamou para evangelizar. E aí? Você está ocupado com isso? Você está preocupado com isso? Você foi escolhido por Deus? A gente gosta de bater no peito, Jesus me escolheu. Né? Sou príncipe do Senhor. Princesa do Altíssimo. A gente se congratula, assim, a gente se faz saudações, olha, princesa de Deus, né? Eu tenho algumas amigas no Facebook que botaram lá, eu sou princesa do Altíssimo. Legal, mas será?
Nós entendemos por que nós fomos chamados. Será que nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos designou? Jesus nos escolheu, Ele nos separou para estar com Ele primeiro. Sem estar com Jesus, você não vai evangelizar. Eu ouso dizer que quem não evangeliza é porque não anda com Jesus. Quem não evangeliza é porque não anda com o Senhor de verdade. Não ora ao Senhor, não busca o Senhor, porque não evangeliza nunca. Está ocupado só com as suas coisas, os seus problemas, as suas dificuldades. Não está preocupado com o outro, não está preocupado com o próximo, com o que está sofrendo. Não, é aqui, Pai. Mas se você anda com Jesus, se você entende que você foi chamado para estar com Ele, evangelizar, a designação para evangelizar é aquela designação que Ele deu para os discípulos, Ele vai dar para você também. Se você andar com Jesus, Ele vai dizer para você, vamos meu filho, você precisa abrir a boca agora. Ele vai designar você, não é a igreja, o pastor, não é o curso, não sei de que lá. Né? Tem tanta coisa hoje que na igreja nós damos curso de tanta coisa, vamos ensinar aquilo, ensinar aquilo. E aí? E aí que o fruto de tudo isso? Não é nenhum. É muito pouco. Né? Eu já contei isso aqui, eu tenho essa cara de garoto, mas eu já sou burro velho. E na época que eu me converti, poxa, andar com a Bíblia, quem trouxe a Bíblia? O pastor queixo durão, hein? Levanta a Bíblia aí, irmão. O culto começava, todo mundo levantava a Bíblia. Não é? Então, não traz a Bíblia. Depois era essa coisa de evangelizar, era uma coisa sem parar. Eu me lembro desse tempo da minha vida, eu só evangelizava. Todo o meu assunto era Jesus, direto. Então, Jesus chama para si e Jesus envia para pregar. Está aqui, nesse texto, o conhecido e famoso ide. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos 16, né? Capítulo 15. Isso é anunciar, é proclamar. E todos os escolhidos são enviados para pregar. Se você foi escolhido, se você tem certeza que Jesus te escolheu, o envio, a chamada, o despertamento é para você. Todos que Ele chamou, Ele os enviou para pregar. Não, você vai ser o discípulo da cura, você vai ser o apóstolo do evangelismo, você vai ser o apóstolo não sei o que lá. O que você acha bom, Pedro? O que você gosta? Não, Ele chamou, escolheu os 12 para estar com Ele e designou os 12 para pregar. Designou os 12 para anunciar o evangelho. Então, nem eu nem você podemos selecionar, não, o meu ministério é de casais. Amém. Faça esse trabalho. Mas não pare de evangelizar. Não se esquive da razão pela qual Jesus escolheu você. Não é? O apóstolo Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele disse à igreja em Corinto, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Não, mas isso foi o apóstolo Paulo. Eu sou aqui a Dona Maria, humildezinha, eu sou sei lá, eu sou o Rafael. Bom, vou usar os pastores que é bom, né? Eu sou fulano, não, meu ministério é outro. Pois é. Você lembra que eu comecei a dizer que quantos de nós temos instabilidades? Quantos de nós cantamos a música, se eu passar pelo vale, acharei descanso no amor de Deus. Você, para fazer isso, você tem que andar com Ele, você tem que estar perto dEle. Você tem que atender o primeiro chamado dEle, que Ele te designou para estar com Ele. O problema de alguns de nós é que a nossa visão de religião, ou de religiosidade, ou de espiritualidade é aquela coisa fechada, triste, acabrunhada. E as pessoas rejeitam isso e vivem uma vida triste, acabrunhada, do mesmo jeito. Tem liberdade para tudo, mas tem medo, tem não sei o que lá, está com medo de tudo, tem medo de chinelo virado, tem medo de bobagem, de crendice, é cheio de crendice. Não, porque isso assim, é muito chato. Novidade de vida é o que Jesus prometeu para aqueles que seguem a Ele, para aqueles que servem a Ele. Amém, irmãos? Saber que a igreja tem que estar no mundo
sem se tornar mundano. Esse é um grande desafio, estar no mundo sem se tornar mundano. Por isso, eu e você fomos escolhidos para evangelizar. Segura no braço do irmão do seu lado e fala assim: servo de Deus, serva de Deus, você foi escolhido para evangelizar. Muito bom estar aqui com você, amamos você, a sua presença, mas você não foi escolhido só para estar na igreja, você não foi escolhido só para assistir os cultos da igreja, você foi escolhido para evangelizar, você precisa saber disso. Você foi escolhido para estar com Jesus. Hoje, né? Puxa vida, quanta concorrência que Jesus tem. Antigamente tinha algumas, eu nem sei, eu acho que tinha, mas hoje é muita concorrência para Jesus, né? Tecnologia, né? Demanda tempo da gente, rouba tempo da gente. Quantos de nós passamos mais tempo na rede social do que passamos com o Senhor? Passamos com Jesus, a sua palavra, oração, conversar com Ele, abrir o coração, adorar. Quantos de nós perdemos a capacidade de ir em casa sozinho, adorar a Deus meia hora, 15 minutos, perdemos essa capacidade, irmão. Porque é muito apelo, é muita coisa, é o pim-pim-pim do WhatsApp. Eu já estou crendo que o pim-pim-pim do WhatsApp foi uma coisa do Satanás, aquilo ali, rapaz. Eu tenho algumas coisas no WhatsApp, mas tocou meu WhatsApp, eu tenho uma compulsão de ver. Por quê? Porque eu sou pastor, né? Porque eu lido com tanta coisa. Será que aconteceu fulano? Será que é fulano? Será que é Beltrano? Será que é a notícia de Beltrano? Então, né? Tem que aprender, eu tenho que aprender também isso, né? Desligar tudo, desliga lá. Se for alguma coisa mais grave, depois você sabe, o nego te liga, sei lá, mas a gente fica assim, nas melhores das intenções, nos deixando perturbar e atrapalhar por tantas coisas. Terceiro e último ponto que Jesus citou: você foi escolhido para libertar. No versículo 15 temos um terceiro objetivo do mestre nessa escolha especial, a de exercer a autoridade de expelir demônios. Eu escolhi para estarem comigo. Eu os escolhi para os enviar a evangelizar. E eu os escolhi para dar autoridade para vocês expelirem demônios. É claro que o segredo disso tudo aqui é muito óbvio, muito óbvio. Se não começar pelo começo, não dá certo. Se você quiser uma graça especial, uma unção, fulano tem unção de libertação. Eu não acho na Bíblia essa unção, não. Tudo bem. Porque a gente quer dizer que aquela pessoa é muito usada para libertar demônios. Mas uma unção especial, eu ouvi de um pastor, falei assim: rapaz, parece que eu atraio esse negócio. Eu não gosto de libertação, eu não quero libertar ninguém, eu não gosto de ficar lidando com essa coisa, mas na minha vida está sempre acontecendo. Amém. Glória a Deus por isso, não é verdade? Mas a ordem aqui é óbvia. Se tem gente que quer ter a unção para expulsar, quer ser o poderoso, geralmente as pessoas que querem essa unção para brilhar, para as pessoas para ter uma fama, que unção, que maravilhoso, eles não querem andar com Jesus, eles não querem estar com Jesus antes. A ordem óbvia é estar com Jesus, evangelizar, e vai ter demônio para caramba para você. Se você anda com Jesus, se você evangeliza, você vai lidar constantemente com essas questões. Vai ter sempre alguém lá, vai ter sempre alguém perdido nas trevas. Mas você anda com Jesus, você está obedecendo Jesus, e você vai ter autoridade para libertar os demônios. Exercer a autoridade. Exercer a autoridade com a qual o Senhor nos capacita. Porque se o Senhor não nos capacitar, nenhum de nós, para enfrentar e ser usado para libertar as pessoas das hostes do mal, das hostes. O Evangelho de Marcos, então, apresenta Cristo como poderoso homem de ação. E como dissemos no início, este Evangelho está cheio de ação. E a palavra-chave aqui é poder. Ele revestiu de poder, ele revestiu de autoridade.
Sim, nós devemos libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. Nós devemos, à semelhança de Cristo, fez libertar aos que vivem nas trevas e aqueles que vivem também no pecado. Me parece que, em alguns casos, aqui está o grande problema de muitos de nós, essa inversão total de valores. Não gastamos, não andamos com o Senhor, não estamos perto dEle. O que a gente fala mais de outras coisas. Outro dia, essa sexta-feira, a minha irmã me ligou estava indo num lugar lá comer alguma coisa, uma pizza, sei lá o quê. Aí me chamou e a Cátia. Nós fomos para lá e éramos sei lá quantos da família. Os homens aqui, as mulheres ali, as criançadas ali, uma matando a outra, aquela coisa de família maravilhosa. E aí você começa a perceber, o que os homens falam? Carro. Tal, então eu vou fazer tal, carro tal, é bom, tá. O que as mulheres falam, né? A gente tem uns assuntos da gente. As mulheres estavam falando disso, daquilo, rapaz, eu fiz um bolo, tal, você conversa essa coisa, nossa, eu fiz um brigadeiro, mas me dá receita aí. Né? O assunto, eu estou falando de uma coisa em família. O problema é quando fora desses arraiais, qual é a nossa conversa? Do que você é entendido. Eu conheço crente que é entendido de um monte de coisa. O cara sabe, é fera, não tanto na palavra de Deus. Está errado você ser entendido, ser profissional, ser formado, ser preparado, ser diferencial, ter um QI. Não, uma bênção que Deus te deu. O problema é que você não pode deixar de pregar o Evangelho, você não pode deixar de estar com Jesus. Às vezes, você sabe, irmão, a capacidade, a força, ela nos afasta de Deus. A gente tem uma noção que não precisa de Deus. Quanta gente pensa que não precisa de Deus? Nada que Deus, que Jesus, nada. Não preciso não, até que o amor de Deus o constrange, nem sempre com laço de amor, certas coisas Deus permite, a pessoa precisa, às vezes está muito quebrada, está muito machucada, está muito, a palavra melhor é quebrada mesmo, para falar assim, Deus existe, eu preciso de Deus na minha vida. Então quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte, concluindo, João 15:16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Comecei a dizer que o problema é quando a gente está pouco com Jesus. Depois o problema se agrava quando a gente fala de tanta coisa e fala muito pouco do Evangelho, o amor de Deus. E o terceiro é mais grave, quando a gente, ao invés de ser um agente da libertação, a gente está precisando de libertação. A gente está precisando sermos libertos de tantas coisas que nós fomos permitindo entrar na nossa vida, entrar na nossa mente, entrar no nosso coração. Práticas, hábitos, tantas coisas, não é? E a gente, às vezes, demora a se enxergar, não é? Demoramos a enxergar como é que a nossa situação está tão distorcida. E lá no nosso coração, lá no fundo do nosso coração, a gente sabe que alguma coisa não está bem, a gente sabe que não está como devia ser, e a gente fica, às vezes, dando explicações, não, mas vai melhorar, não, é porque isso, é porque aquilo. Irmão, sempre vai ter um problema na sua vida, um problema na minha vida. Sempre vai ter uma deficiência na sua vida, uma deficiência na minha vida. Se não é numa área, na outra área. Se não é na saúde, é nas finanças. Se não é nas finanças, é a crise que a gente vive em todas as áreas da nossa vida, nossos relacionamentos, com problema com o filho. Sempre vai ter alguma coisa. Então, Jesus escolheu você. Não fostes vós que me escolhestes. Você sabe que tem um orgulho nisso. Tem gente que eu já conversei com pessoas, não, eu tomei a decisão de seguir a Cristo. É como se estivesse fazendo um favor para Jesus quase, né? Não, vou quebrar o galho de Jesus, vou seguir a Ele, vou obedecer a Ele. Não, eu examinei, eu vi que a igreja evangélica é melhor, tem problema, mas aí eu que... Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e produza fruto. Então, eu quero dizer isso para você nessa noite, que você é
um escolhido de Jesus. Você não é o escolhido de Jesus para humilhar a outra pessoa. Você não é o escolhido de Jesus para desprezar o mais fraco. Você não é escolhido de Jesus para você ter uma coroa, uma condecoração, para você estar num nível superior a ninguém. Sim, você foi escolhido por Jesus. Amém? Então, que você creia e que você obedeça. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, que a Tua palavra se manifeste poderosa na vida de pessoas aqui nessa noite. A verdade revelada, não importa onde a pessoa nasceu, não importa a idade, não importa a cor da sua pele, não importa se você pode, importa que Jesus escolheu você. Jesus escolheu você, aleluia. A maioria de nós jamais escolheria servir a Deus, jamais escolheria. Eu jamais escolheria servir a Deus, mas Ele que me escolheu, e é por isso que eu estou aqui até hoje. Ele me escolheu. Talvez você tenha certeza disso, e a sua crise, o seu pensamento é que você não sabia que você foi escolhido para essas coisas. Você não foi escolhido para ser rico. Você pode até ser rico, amém, graças a Deus. Mas você não foi escolhido para isso. Você não foi escolhido para Jesus para isso. Você não foi escolhido para Jesus para outras coisas. Não, você foi escolhido como os apóstolos foram escolhidos para fazer o que nós ouvimos nesta manhã. Então, de cabeça curvada, quem sabe você está aqui e você nunca ouviu essa palavra, nunca creu desta forma. Talvez você se sinta uma pessoa má, uma pessoa ruim, talvez você se sinta uma pessoa estigmatizada, talvez você seja uma pessoa que lida com alguns complexos de que você não presta para nada, de que você não tem capacidade de nada, de que você é um zero à esquerda. Às vezes as pessoas que você mais ama foram as pessoas que disseram isso para você, que você é um imprestável, que você é um imprestável. Jesus vem a você hoje para te dizer: eu escolhi você, aleluia. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu sou aquele que posso, o único que pode dar sentido à sua vida. Então, se você está aqui e diz: pastor, ora por mim, porque eu entrei aqui, eu não tinha essa certeza, mas eu quero me entregar a Ele, eu quero me render a Ele, eu quero entregar o meu coração a Ele, eu quero crer que Ele está me escolhendo, eu não quero resistir a isso, eu não quero dar meia volta e ir embora, mas eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, e eu quero andar com Ele, e eu quero ser um instrumento de proclamar a paz, de pregar o Evangelho. Eu quero ser alguém usado por Deus para libertar, para abençoar outros. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aonde você está, fique de pé, dizendo: pastor, ora por mim, porque eu nunca tomei esse passo, eu nunca tomei essa decisão, eu nunca fiz essa escolha, não é? A escolha, no caso, é a escolha de obedecer a Deus. A escolha, no caso, é a escolha de dizer sim àquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Tem certas situações que a gente está na igreja há algum tempo, parece que vira um problema para a gente, porque a gente está na igreja há 10 anos, há 15 anos, a gente ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo fala conosco, mas a gente fica assim: se eu ficar de pé, eu vou ter que explicar, todo mundo acha que eu sou um cristão. Ora, Deus conhece você, Deus conhece a sua vida, e mesmo que você não seja a pessoa mais perfeita, ainda assim Ele chama você. E o primeiro passo é para você andar com Ele, porque aí Ele vai ensinar para você. Andar com Ele, você vai se tornar
parecido com Ele, você vai aprender de Jesus, você vai praticar o que a Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se tem alguém que quer, fique de pé, eu vou orar. Se não tem, nós vamos fazer uma oração por todos nós, fazer uma oração por você, que quem sabe tem negligenciado esses pontos aqui. Talvez até para você seja uma surpresa o que você está ouvindo nessa noite, o que Ele designou você. Talvez você, servo de Deus, se encontre hoje tão distante do plano de Deus para a sua vida, tão ocupado com outras coisas e não com essas coisas. Então eu quero fazer uma oração por todos nós. Quero convidar você a ficar de pé comigo. Vamos fazer uma oração, vamos orar, vamos pedir a Deus. O que você precisa fazer? Você precisa abrir o seu coração e dizer assim: Senhor, eu quero. Eu sei que muitas coisas que se ouvem na igreja, no nosso coração se instala um medo. No coração de algumas pessoas se instala uma covardia, sabia? Ah, não, poxa. Elas não se entregam, elas não dizem amém. Às vezes até concordam de cabeça, mas de coração não. Ainda continuam, né? Mas confie no Senhor. É preciso que eu diga: Senhor, eu quero, eu preciso estar mais com o meu Senhor. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero estar com Ele, eu quero evangelizar mais. Em vez de ficar assim: eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu acho que toda pessoa que é casada, conseguiu conversar com uma menina e casar com ela, convencer ela a casar com você, você sabe falar. Você tem alguma capacidade de se expressar. Aqueles que são vendedores aqui, como é que você não sabe falar? Né? Tem aquele bom vendedor que vende gelo para esquimó. Como é que você não vai ter capacidade de evangelizar? O incômodo é porque a gente não conhece muito Jesus, a gente fica assim, preso. Eu me lembro quando eu era rapaz, eu tinha um maior medo de uma pessoa ficar endemoniada comigo. O que eu vou fazer? Eu, um garoto, rapazola, não é? E a gente ouvia história, eu ficava com medo das histórias que os crentes falavam, né? Cuidado isso, cuidado aquilo. A pessoa não sei o que falou em língua, mas estava cheio de demônio. Jesus, comecei a ficar pirado com esse negócio. E comecei a ficar inseguro com tanta coisa que eu ouvia naquele tempo, né? Nunca esqueço o pregador na Praça 15 que pregou e um homem ficou endemoniado. Eu soube dessa história, não sei se foi verídico. E o pregador chegou para ele e falou assim: sai em nome de Jesus. E o endemoniado abriu o olho, olhou para ele assim e falou assim: cala a boca, meu servo. Para aquele pregador conhecido. E quando me contaram essa história, eu, 17 anos, 16 anos, eu perguntei assim: e o que ele fez? Ele calou a boca. O que o pregador fez? Calou a boca, né? E certas coisas dentro da nossa cabeça, porque todo mundo tem pecado, todo mundo tem uma falha, né? Quando eu digo pecado, é as coisas, os erros, as falhas humanas da nossa mente, o julgamento, todo mundo tem algum pecado. E nós ficamos assim, mas a razão é porque você precisa andar mais com Jesus do que você tem andado. E eu também preciso. Todos nós precisamos andar mais com Ele. E Ele vai fazer a sua obra na nossa vida. Ele deu autoridade. Ele designou. Nós temos que aprender a ser designados, né? Eu não sei se eu sempre fui um cara bem mandado. Eu sempre fui um sujeito confortável debaixo de autoridade. Miguel, vai ali e faz isso. Sim, senhor. Aí, fulano. Cara, eu estou aqui debaixo da autoridade do homem lá. Eu vim aqui. Se você tem uma dificuldade com isso, procura o bispo Roberto e conversa com ele. Pô. Eu não tenho nada com isso não, irmão. Eu só sou um caboclo bem mandado. Ele falou para eu vir aqui, para você passar isso para mim, para você fazer assim, mas vamos fazer agora. Então, quando você anda com Ele, Ele te designa, você está bem. Você vai fazer, porque você sabe que aquele que mandou você fazer é o Deus Todo-Poderoso, que age, que guarda, que protege, que abençoa, que livra, que sara, que cura. Quando Ele te dá autoridade,
Não é que você é, mas é em nome dele, na autoridade dele. E aí, meu irmão, vai ter que sair, né? Não? O que tu acha? Vai ter que sair. Vai ter que sair. Pode levar um dia, 2 dias, meia hora, 1 minuto, mas vai ter que sair. O importante, quando você se der nessa situação, é você pôr na sua cabeça que não é você, que é a autoridade de Deus, e que você não vai arredar pé dali. Vai ter que ir embora. Não fica preocupado com performance, né? Tem alguns que gostam de fazer assim, agora, pá! Faz isso, levanta, planta a bananeira. Está vendo? Se você se ver numa situação dessa, você vai orar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Você não é nada, você é pecador, cala a boca, meu servo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vou matar você, eu te repreendo. Você vai ali. E o que vai acontecer? Jesus, Espírito Santo vai libertar a pessoa, amém? Mas você não pode retroceder. Você não pode se acovardar, você tem que crer. Mesmo que você não tenha pouco conhecimento de tudo, mas se você andar com Jesus, e se você foi designado por Ele, você vai ter essa autoridade, amém? Então vamos falar com Deus, nós vamos participar da ceia. Queria que você fizesse essa oração, Senhor, eu quero. Se você quer, diga para Ele. Abra o coração para Ele. Senhor, eu me sinto tão mal, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão sem condições, mas Senhor, eu quero. Eu sinto que o Senhor está falando comigo nessa noite, que Ele me escolheu, e eu creio sim, Senhor, por tudo que eu já fiz na minha vida, por tudo que eu vivi na minha vida, com certeza, estar aqui, ser um cristão, me esforçar para obedecer a Tua palavra, fazer a Tua vontade, é porque o Senhor me escolheu. Mas eu quero, Pai. Eu quero, Pai. Eu preciso, me ajuda, me perdoa, me renova, me sara. Pai, cumpre o Teu querer, Pai. Desperta o Teu povo, Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Eu digo, e que outros possam dizer, como disse o profeta, eis-me aqui, Senhor, para cumprir, para atender a Tua designação, o Teu chamado, a Tua escolha. Mesmo vendo que em mim há pouca virtude ou nenhuma virtude, mas eu quero andar contigo, eu preciso, eu quero me observar e compreender cada vez mais o Teu amor, o Teu Evangelho, para pregar isso, para falar isso, o Evangelho ser o centro das minhas conversas. Eu quero esta autoridade, para segundo o Teu querer, o Teu plano, onde o Senhor me enviar, poder exercer essa autoridade no nome de Jesus. Amém. Vou pedir que você